Aonde está o seu coração? Este é um vídeo para você refletir sobre aonde está o seu coração, aonde está o centro das suas emoções, onde você está realmente colocando as suas energias, aonde você está experimentando as suas emoções, quais são as áreas da sua vida que você realmente está dando a devida importância. E lá na Bíblia, em Provérbios 4:23, a palavra de Deus diz: sobre tudo que deves guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede todas as fontes de vida. A Bíblia diz que sobre todas as coisas, sobre todos os aspectos, sobre todas as áreas, se tem algo que deve ser guardado, que deve ser protegido, que deve ser guardado, priorizado, é o seu coração. Se a Bíblia diz que o centro das nossas emoções é a parte mais sensível de toda a nossa jornada de fé, a gente precisa gastar mais tempo com autoconhecimento, com renovação da nossa mente. Porque se meus pensamentos, minha mentalidade não estiverem alinhados, redimidos, não adianta o quanto de Deus eu quero viver, não adianta o quanto de avivamento eu quero viver, o quanto eu quero experimentar, porque a nossa jornada não tem a ver com o querer, a nossa jornada não tem a ver com o nosso desejo. Quantas pessoas querem viver promessas e não vivem? Quantas pessoas querem viver milagres em suas vidas e não vivem? O teu romper não está ligado ao teu desejo. O teu romper está ligado ao teu posicionamento. Sempre que desejamos algo e não nos posicionamos sobre isto, sobre esta coisa, sobre este algo que desejamos, isto passa a ser apenas um desejo, apenas uma vontade. E se tem algo que nós crescemos e aprendemos com a nossa criação dos nossos pais, é que vontade passa, desejo passa. Então, quantas vezes aqui eu, você, na nossa infância, em algum momento a gente desejou, naquele momento mimado, desejamos algo em que nossa mãe, o nosso pai disse: vontade passa. E a gente esperneou e aquilo passou, aquele desejo passou, porque ele era apenas uma vontade, apenas um desejo. Então, a nossa jornada de fé, a nossa vida com Deus, ela não está ligada ao nosso querer, ao nosso desejo, e sim ao nosso posicionamento. Se eu desejo a minha salvação, eu preciso me posicionar profetizando, dizendo que Deus, Jesus, é o meu único Salvador. Então, eu preciso me posicionar sobre isso. Eu preciso me posicionar naquilo que eu desejo. Porque se eu não me posiciono, aquilo é apenas um desejo, apenas uma vontade, e ela irá passar. O que vai mudar a nossa história não é o desejo que a gente tem, é o posicionamento que a gente tem. E lá em Mateus 5:8 diz que a palavra diz: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Veja que a Bíblia ela fala que se tem algo que deve ser guardado, que se tem algo que deve ser protegido, este algo é o nosso coração. E lá no Sermão das Montanhas, Jesus diz: os puros de coração, bem-aventurado os puros de coração, pois eles verão a Deus. Então, para que eu possa ver e ser bem-aventurado, ver as bem-aventuranças de Deus, eu preciso ter uma pureza de coração. Eu preciso guardar o centro das minhas emoções. Então, quando Jesus diz lá no Sermão das Montanhas
que bem-aventurados puros de coração, ele está dizendo que a pureza do meu coração, ou seja, a pureza das minhas emoções, a pureza das minhas motivações, elas que vão dar acesso a ver a Deus. São elas que irão me dar acesso a ver as promessas de Deus. E como eu posso vê-lo? Como eu posso discerni-lo? Como eu posso enxergá-lo? Como eu posso senti-lo? Como eu posso experimentá-lo? Eu preciso ter uma pureza de coração. E a origem da palavra pureza, ela vem do latim puritas, puros, que tem origem no grego pyr, que significa fogo, ou seja, limpo pelo fogo. Tudo que é puro foi purificado pelo fogo. Tudo que é puro, ele permaneceu a despeito de tudo que foi consumido ao seu redor. E quando a Bíblia fala sobre pureza, em algum momento na Bíblia ela fala sobre um altar em que todas as coisas que são vulneráveis, que são temporárias, são consumidas pelo fogo de Deus. E tudo aquilo que é eterno, ela é cada vez mais purificada. E a verdade é que assim como as nossas emoções, e assim é com as nossas intenções. Aquilo que era fútil passa, aquilo que era temporário passa, mas aquilo que é eterno, isso é cada vez mais purificado. As nossas intenções, se são puras, elas é cada vez mais purificadas. Se o nosso coração ele é puro, ele é cada vez mais purificado. Se todas as nossas intenções são puras, elas são cada vez mais purificadas. Se a nossa visão é pura, ela se torna cada vez mais purificada. Por isso, caminhar com Deus necessariamente exige de nós que nós tenhamos uma jornada de santificação. Caminhar com Jesus deve me tornar mais parecido com Ele. Caminhar com Jesus deve fazer com que a minha mente seja mais parecida com a dele. E para que a gente viva essa pureza de coração, para que a gente viva essa caminhada, essa jornada de fé, existem 3 pilares fundamentais para viver essa pureza de coração. E o primeiro pilar é o arrependimento. Só há avivamento onde há arrependimento. E o arrependimento é quando caímos em si a respeito de quem a gente se tornou e a gente se enoja daquilo em que tornamos e a gente repele isso. Então a gente está pronto. Então é quando eu me enojo daquilo que eu me tornei, de quem eu me tornei. Eu sinto nojo daquilo em que me tornei. Então, a partir dali eu repilo isso. Então a gente está pronto para que possamos nascer em Deus e ser sempre quem Deus quis que fôssemos. O arrependimento é quando a Priscila impulsiva sente nojo da impulsividade e busca a mansidão. Arrependimento é quando a Priscila avarenta, que tem uma mentalidade de escassez, começa a ter vergonha dessa mentalidade e começa a buscar uma mentalidade de abundância. O avivamento é quando a gente se arrepende de quem a gente se tornou e então começa a nascer quem Deus sempre quis que fôssemos. O arrependimento gera mudança. O arrependimento muda a rota. O arrependimento me faz ser diferente, pensar diferente, agir diferente, sentir diferente, me mover diferente. E o segundo pilar para ter uma pureza de coração é a renovação da nossa mente. Uma mente renovada não pensa mais a respeito de alguns temas como se pensava antes. Uma mente renovada, ela abre mão de suas opiniões
para viver por fundamentos. E o terceiro pilar para uma pureza de coração é a santidade. Sem santidade a gente não consegue se aproximar de Deus. Sem santidade a gente não consegue viver a plenitude da vontade de Deus. A partir do momento que a nossa vida, que a vida de Deus habita em nossa vida, ela precisa ser expressada. Ela precisa se expressar. E como é que a vida de Deus se expressa em nossas vidas? Através de uma conduta diferente. Paulo chegou a dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então isso significa que para que a gente ainda superabunde ainda mais a graça de Deus, a gente precisa pecar? E Paulo diz: de maneira alguma. Ele só quer dizer que aonde houve pecado, ali superabundou a graça. Porque nós acessamos Jesus, e quando nós acessamos Jesus, nós já estamos santificados, puros. Nós não precisamos nos limpar para ter acesso a Jesus, a Deus, ao reino, porque Jesus, ele veio aqui na terra como um homem e ele pagou todos os nossos pecados com a sua vida. Ele nos santificou, ele nos libertou de todo o pecado. Então, quando eu aceito Jesus como nosso único e Salvador da nossa vida, eu estou me purificando disso, eu estou me santificando disso, do pecado, e ali superabunda a graça de Deus. Como eu vivo a pureza do meu coração? Se o centro das minhas emoções é onde libera, sustenta, define tudo o que você sente, tudo o que você pensa, e por consequências é como a gente age, como a gente se move, então eu preciso cuidar das minhas emoções. Eu preciso cuidar do meu coração. As nossas reações, as nossas motivações, tudo está ligado ao centro das nossas emoções. A Bíblia está dizendo que de tudo que devemos guardar este lugar, porque é dele que vem a fonte de vida. Então hoje eu convido você a refletir onde está o seu coração. Eu convido você a refletir nesta palavra de onde está o seu coração. Como está o centro das suas emoções? Você está vivendo pelos seus desejos ou você está se posicionando sobre aquilo que você deseja? Reflita sobre isso e decida, posicione sobre aquilo que você deseja. Um forte abraço, que a bênção e a graça do Senhor esteja com vocês e até o próximo vídeo.